que está aí consigo mesmo razoando, eu vou, não vou, faço, não faço, eu estou ficando velho, o tempo está passando, eu tive um tempo que eu poderia, tinha mais vigor, eu sou notícia de Deus para a tua vida nesta noite, o tempo não passou, não é tarde para um projeto novo de Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família? Este é o programa Crescendo em Graça, chegando em mais uma sexta-feira à noite. O programa Crescendo em Graça está só começando, recheado de muitas atrações. Tem louvor, tem palavra de Deus, tem oração, tem agenda que vai ser ao longo do programa, compartilhada com você através do GC e reforçada no final deste programa. Ou seja, o programa está completo. Vem com a gente, porque certamente vai ser benção. O programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, com sede localizada na Rua Eugênio Couturato, número 400, Vila Isolina, em Ibitinga, São Paulo. Fique ligadinho com a gente. E falando em ficar ligadinho, você está ligadinho através de que plataforma? É através da TV? É meio convencional? Está nos acompanhando pela TV Cidade, canal 47.1 para Ibitinga e região? Ou está nos acompanhando através das mídias sociais, estas para qualquer parte do mundo? Você está comigo pelo YouTube? Deixe o seu like, pegue o link, mande para os seus contatos através de outras mídias sociais. Está me acompanhando através do Facebook? Siga-me no Facebook e aproveita a oportunidade, compartilhe na linha do tempo a nossa programação. Assim você estará contribuindo com a propagação do reino de Deus. É chegada a hora no programa Crescendo em Graça de recebermos os nossos talentos locais, servos e servas do Senhor, que Deus tem usado de maneira poderosíssima no nosso meio. Ouçamos e sejamos edificados. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento e aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, nasce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo,
Deus que derruba as muralhas das séries faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão, leão, Rei dos reis, reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Olá, queridos, aqui pastor Edgar Silva, diretamente das futuras instalações do Templo Sede da Assembleia de Deus Missão Atos, em Ibitinga, São Paulo. Vindo através desse novo vídeo para trazer informações muito importantes sobre a nova etapa da nossa construção. Construção essa iniciada no dia 16 de maio de 2022, quando nós demos início aqui à limpeza dos terrenos. Como vocês podem perceber, estamos avançando. Tudo isso por bondade de Deus. Porquanto o Senhor tem inclinado o coração dos nossos irmãos, a fim de que contribuam para esta obra. Estamos em fase do reboque externo. Estamos a detalhes para termos uma data de pré-inauguração deste templo. Verdade é que esses detalhes são custosos, porque a parte de acabamento é uma parte muito cara. Nós pretendemos estarmos deixando o templo apto para a gente transferir primeiro a igreja para a parte de baixo, o primeiro piso, que no final da construção será o nosso estacionamento. Essa mudança será importante pelo fato de que a gente vai economizar no aluguel que a gente paga neste exato momento no nosso templo sede. Portanto, eu quero aproveitar esta oportunidade e te convidar, você aí que está recebendo esse vídeo, independente de pertencer à nossa igreja ou não, para enviar uma contribuição voluntária. Certamente, essa contribuição, ela vai render para você bênçãos. Afinal de contas, você está investindo no reino de Deus. No GC, tem o nosso Pix. Faça essa contribuição, porque certamente nos ajudará. Que Deus abençoe sua vida. No programa Crescendo em Graça é chegada a hora de recebermos a palavra de Deus. Deus tem uma palavra direto para o teu coração que vai ser comunicada a partir de agora. Certo é que Deus vem falando comigo e com você através deste programa, e esta palavra virá de encontro à tua necessidade. Recebamos a palavra de Deus. Mas Deus não queria que este povo apenas o conhecesse pelo seu poder. Deus queria revelar o seu caráter a este povo. É por isto que quando Deus chama Moisés, antes de Moisés ir libertar o povo, Deus disse: quando você libertar esse povo, traga-os aqui para este monte, porque aqui neste monte eu quero falar com eles. A libertação acontece, eles atravessam o Mar Vermelho, Faraó é abatido, suas tropas morrem tentando perseguir o povo de Israel. Eles estão do outro lado de lá cantando só o Senhor é Deus, cantando. Miriam está com o pandeiro na mão, as mulheres dançando, alegria para todo lado. Mas chegou a hora de Deus revelar o caráter dele para o povo. Então Deus prepara o povo
santifica o povo. E quando Deus desce no monte para poder falar com o povo, a Bíblia diz nos capítulos 19 e 20 do livro do Êxodo, que quando Deus desce no monte, o monte começa a fumegar, a tremer. Uma fumaça subia desde um monte, como que uma fumaça de uma fornalha. E não somente isto, no capítulo 20 de Êxodo diz que houve trovões, relâmpagos, sonido de trombeta. E sabe o que o povo pensou? Nós vamos morrer. Então o povo chega a Moisés e diz a Moisés a seguinte coisa: fale Deus a você e você transmita a mensagem a nós, porque tememos ouvir a Deus, tememos ouvi-lo e morrer. E assim se deu. Moisés subia no monte, recebia a mensagem e transmitia ao povo. Moisés recebia a mensagem, transmitia ao povo. Moisés recebia a mensagem e transmitia ao povo. Uma certa feita, Moisés sobe ao monte e Moisés se demora. Moisés, e não é uma demora qualquer, passa 40 dias. Quantos dias? 40 dias no monte de Deus. 40 dias com Deus no monte. Vendo o povo que Moisés se demorara, começou a pressionar Arão, dizendo: olha, nós não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos tirou do Egito. Faz o seguinte, faça deuses, a fim de que eles possam nos guiar. E o que o Arão fez? O que a maioria de nós fazemos, na pressão se precipita. Arão cedeu ao povo, pediu para que eles trouxessem pendentes de ouro de suas esposas, de seus filhos, de suas filhas, e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a dançar, a festejar. Arão, não satisfeito de ter feito o bezerro de ouro, ainda faz um altar diante dele, oferece sacrifícios, holocaustos, ofertas pacíficas. E aonde está Moisés? Lá no monte. Aonde está Moisés? É a esta altura que Moisés está no monte. E aí o que Deus faz? Deus dá para Moisés as tábuas da aliança, obra do próprio Deus, como nós lemos aqui. Estava nas mãos de Moisés, mas era de Deus. Mas era, pastor, o que eram as tábuas da aliança? Eram 2 tábuas de pedra que continham escritas dos 2 lados a lei de Deus. Quando Moisés desce do monte com as tábuas na mão, ele vê a idolatria do povo e se revolta. E o que ele faz? Ele quebra o que Deus lhe deu. Ele quebra o que Deus? Moisés quebra as tábuas da aliança. Dobre atenção. Deus tinha lavrado, Deus tinha talhado, Deus tinha com seu próprio dedo escrito naquelas tábuas de pedra. E o que Moisés faz? Moisés quebra. Moisés, pastor Silvio, eu pergunto, o senhor responde: onde Moisés estava antes de se encontrar com o povo? No monte. Ele estava no monte. No monte com quem? Com Deus. Quantos dias ele passou no monte com Deus? 40 dias. E mesmo assim, depois que desceu, ele quebrou. Você está entendendo, irmão? Lá no monte, você já vai entender, Moisés recebeu as tábuas de pedra, mas quando ele desce do monte com a obra de Deus, ele quebra. Moisés quebra o que Deus lhe tinha dado. Aí surge uma outra pergunta: quem passa 40 dias no monte com Deus, desce bem espiritualmente ou desce mal? Desce bem. Se ele desce bem, então que levou Moisés a quebrar as tábuas da aliança? Porque Moisés falhou emocionalmente. Quando Moisés desce do monte e vê a idolatria do povo, ele se encheu de ira, conforme o texto que nós lemos em Êxodo 32, verso 19.
O problema não foi Moisés irar, não. Por quê? Porque irar não é pecado. Efésios capítulo 4, verso 26 diz: irai-vos e não pequeis. O problema não é se irar. Você ira, eu me iro, nós iramos. Todos nós temos os nossos momentos de ira. Sim ou não? Sim ou não? Então qual é o problema, pastor? O problema é alimentar a ira. Porque quando nós alimentamos a ira, ela nos leva a pecar. É por isso que a sequência do verso 26 diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa passar o dia com você irado, não. Por quê? Porque se a ira dominar o teu coração, você vai agir pela ira. E se você agir pela ira, você vai pecar. Agora olhe para cá. Moisés não soube lidar com a ira, e consumido pela emoção, quebrou o que Deus lhe deu. É aqui, meus irmãos, que muitos acabam derrotados pelo inimigo. Por quê? É gente que ora muito, mas pouco controla as suas emoções. É gente que jejua muito, mas pouco controla as suas emoções. É gente que muito fala de Deus, mas pouco age como se estivesse nas mãos de Deus. Lá vai, eu não estou aqui falando para você que você tem que orar menos. Eu estou falando que você precisa vigiar mais. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 26, verso 41: vigiai e... não é orar e vigiai. Tem gente que é bom de oração, mas ruim de vigilância. Não, eu vou pregar, se não der para dar glória a Deus, diga ai. É gente, irmão, que salta dentro da igreja, pula dentro da igreja. É gente que profetiza dentro da igreja. Dentro da igreja ele é um vaso de Deus, ele é um vaso de Deus. Dentro da igreja é profeta, é profetiza. Mas na primeira oportunidade que encontra, meu irmão, a emoção controla ele, controla ela, e eles descem do salto. Provérbios capítulo 16, verso 32 nos ensina que mais vale controlar as emoções do que conquistar uma cidade. Escuta isso aqui. Por falta de controle emocional, você pode estar quebrando a obra de Deus na sua vida. Uma obra que você não pagou por ela. Uma obra que você não merece recebê-la, mas que Deus lavrou, que Deus talhou, que Deus escreveu e que Deus te entregou. E sabe o que está acontecendo? Tem alguém que mesmo depois de ter recebido tudo isso aí, está quebrando. Tem alguém que depois de mesmo ter recebido tudo isso aí, está jogando fora a oportunidade que Deus deu. Tem gente que depois de tudo que Deus fez, não, eu vou pregar, não me fica olhando com essa cara de assustado não. Tu não veio para uma palestra, tu não veio ouvir um coach, tu veio receber a palavra de Deus. Deus deu para você coisas que você não imaginava. Deus entregou para você coisas que você não merecia, e agora está quebrando, está jogando fora. Pega na mão desse crente bonito, cheiroso que está do teu lado. Pega, olha nos olhos dele, olha nos olhos dele. Diga assim: emoções não controladas quebram o que Deus te dá. Tem gente que não tem controle sobre as emoções, e sabe o que acontece? Está quebrando aquilo que Deus deu. Pastor, clareia para mim. Não, eu vou clarear, porque tem gente que precisa desenhar. Sabe, esse casamento foi Deus quem te deu, e você está acabando com ele. Se não der para dar glória agora, diga ai. Teu marido não aguenta mais ficar em casa, sabe por quê? Tu é um problema. Tu fica achando confusão com todas as coisas. Ele faz tudo o que é preciso para poder te fazer feliz, para te fazer ser alegre, para fazer ter você o que você sonha. Sabe qual é a gratidão que você faz? É ficar brigando o tempo todo, é ficar falando na cabeça dele o tempo todo. E eu já vou dizer, continua, que você está fazendo direitinho. Você está quebrando a família que Deus te deu. Tem gente que queria ter a esposa que você tem, meu chapa.
Tem gente que queria ter o marido que você tem, e aí você fica aí trocando por coisa qualquer. É gente que nunca está satisfeita. Não, eu vou pregar. Se não der para dar glória, diga ai, mas hoje você vai ouvir Deus falar aqui do começo ao fim. Sabe por quê? Porque uma geração de gente, irmão, que nada para ele está bom. Deus tem um marido crente, não bebe cachaça, não usa droga, não fica no boteco, e você fica fazendo graça. Se converte. Deus te deu uma mulher crente, meu chapa, que não fique rodinha por aí, que não vai para barzinho, que não fica de fofoquinha. E você não valoriza a família que você tem. Você está jogando fora o que Deus te deu. Esse dom foi Deus que te deu e você está enterrando. Aí depois fica achando culpado. É porque eu não estou mais lá cantando por causa de fulano e ciclano. O grande culpado é você. Eu não estou mais lá tocando por causa de fulano e ciclano. Bate no peito, assume a tua responsabilidade. Seja macho para assumir tua responsabilidade. É você que está enterrando o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o ministério que Deus te deu. Mas nessa noite Deus está falando com alguém aqui. E o que Deus está falando: não permita que as tuas emoções te façam tomar decisões. Olha para esse crente que está do teu lado e diga: emoções. Mais forte: emoções são passageiras. Decisões podem ser eternas. Fecha a boca na hora que você estiver aflorado. Fecha a boca na hora que você estiver aflorada. Cuidado com esse negócio. Tem hora que não é hora de falar. Tem hora que é hora de calar. Tem hora que é hora de silenciar. Uraya Sheva Nanduramaya Sa. Nós vivemos no meio de uma geração que fica correndo atrás daquilo que perdeu. E lá vai. Na maioria das vezes não foi o diabo que tirou, fomos nós mesmos que jogamos. Não está colando mais. Olha para o crente que está do teu lado e diga: não está colando mais. Ficar colocando na conta do diabo, quando na verdade o seu maior problema não é o diabo, é você mesmo. O diabo só vai até onde Deus permite. É você que está indo além da vontade de Deus. Lá vai! O diabo só vai quando Deus permite, só toca quando Deus permite. E você faz do jeito que quer, da maneira que quer, e acha que Deus é obrigado a vir atrás consertando as tuas besteiras. Mas hoje Deus está chamando alguém para despertar. Tu está quebrando a obra dele, tu está quebrando o que ele te deu. Mas se você abrir os olhos hoje, vai salvar. Sabe qual é o grande problema da gente? É a gente achar que nós só somos seres espirituais. Durante muito tempo, irmãos, a gente espiritualizou tudo. Eu vou provar. Quer ver só? Como qualquer movimento dentro da igreja cristã protestante, o pentecostalismo também não é perfeito. E teve os seus desvios no começo. Eu não estou falando de heresias, eu estou falando de exageros. Quer ver? A gente, no começo, via alguém depressivo e falava que era o quê? Que era demônio. Orava expulsando demônio de quem estava emocionalmente doente. Assim como os irmãos reformados e tradicionais não aceitavam o contraditório e mandavam prender, como foi no caso de João Calvino, que não só pastoreava a catedral de Saint-Pierre, ali na Suíça, que Deus pela sua misericórdia me permitiu pisar os pés dentro daquela catedral, em um dos cultos, no domingo de manhã, só porque alguém não concordava com a doutrina dele. Sabe o que ele fez? Ele mandou prender crente. Todos os movimentos
sejam eles dentro do cristianismo católico, apostólico, romano, seja ele protestante em suas vertentes, nos seus começos tiveram seus deslizes. Agora tem um detalhe, irmão: quem não vigia suas emoções, mesmo que esteja espiritualmente bem, quebra a obra de Deus. O problema de Moisés é parecido com o nosso. Por quê? Porque ele desceu do monte cheio de Deus, mas vacilou emocionalmente. Tem gente que está aqui, irmão, pingando óleo, jejua a semana toda. Tem gente que está aqui cheio de Deus. Se der oportunidade para ele, ele vai falar aqui com autoridade, com ousadia, vai entregar revelação, profecia, talvez chorar aqui. Deus vai libertar e Deus vai curar. Agora sabe qual é o problema? Ele está cheio espiritualmente, mas emocionalmente ele não está bem. Emocionalmente ele está oscilante. Emocionalmente ele está instável. E sabe qual é o problema? Quantas vezes saímos do culto cheios de Deus? Senhor Deus e Pai, e aí este filho e esta filha que tem estado diante deste televisor, deste computador, deste celular, deste tablet, acompanhando esta programação. Filhos e filhas que estão vivenciando momentos dolorosos, angustiantes, perturbadores, aflitivos. Senhor, estenda, pois, agora as tuas mãos sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Haja, pois, agora em favor desta vida. Toma, pois, agora partido em tudo quanto eles têm passado. Muda, Senhor, o quadro deste homem e desta mulher e dá vitória a esta casa, a esta família, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia. Eu quero reforçar o que já está sendo propagado ao longo deste programa pelo GC. Domingo, às 9h45, acontece reunião geral de obreiros da Assembleia de Deus Missão Atos. Obreiros que servem entre nós como cooperadores, cooperadoras, diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas e pastores estão convocados. Momento oportuno para nós estarmos tratando assuntos pertinentes ao bom andamento da obra do Senhor, bem como sermos ministrados. É importante estar sempre sendo ministrado para ser alguém que ministre. Afinal de contas, como ministrarei eu, se não sou eu ministrado? Todos os nossos obreiros estão convocados. Domingo ainda, às 18h30, vamos começar a semana no melhor lugar, começar a semana na casa de Deus e começar na noite de adoração sem limites. Vamos nos entregar à adoração, à celebração, assim sermos renovados, agraciados, fortalecidos para começarmos mais uma semana fazendo toda a diferença. E claro, você é meu convidado para estar conosco nesse culto especial. Quem começa a semana na casa de Deus, começa triunfando. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, Rua Eugênio Conturato, número 400, Vila Isolina, em Ibitinga, São Paulo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um forte abraço e até o próximo programa, Crescendo em Graça. Até lá. Que tá aí consigo mesmo razoando, eu vou, não vou, faço, não faço, eu tô ficando velho, o tempo tá passando, eu tive um tempo que eu poderia, tinha mais vigor, eu sou notícia de Deus.